gente está aqui hoje no podcast da Unidade Cast, a gente não decidiu ainda esse nome, mas é a nossa primeira edição e eu tô com meus amigos aqui, pastores, são super relevantes, pessoas que eu amo de todo o meu coração. Quero apresentar a vocês aqui, Thiago Santiago. Fala aí, Thiagão. Fala, galera. Muito prazer estar aqui, debatendo com vocês, trocando essa ideia. Vai ser uma benção. Tô aqui. Rafa Ramos. Eu tô rindo porque a gente tava brincando aqui e tudo que o Thiago fala eu discordo. Aí, meu nome é Thiago, eu discordo. Oi, pessoal, eu sou o Rafael, prazer estar com vocês aqui. Bora. E aqui? Bom, e eu sou o Felipe, muito legal estar aqui com vocês. Eu não sabia que isso é um debate, mas eu tô aqui pra apoiar. Nós contra eles. Tu vê que ele gosta de treta. Estou muito feliz de estar aqui debatendo com vocês. Bom, gente, a gente quer primeiramente agradecer a Rede Ágatos. Estamos aqui nos estúdios Ágatos, que é uma rede para o bem, a fim de realmente ampliar a voz de conteúdos cristãos e abençoar o reino de Deus. Então a gente está querendo agradecer de todo o coração por essa porta aberta aqui. Bom, vamos começar já esquentando esse negócio. Eu quero perguntar a vocês por qual o motivo nenhum movimento ao longo dos anos, nenhum movimento de unidade, ele dá certo ao longo dos anos. Não, vamos fazer melhor isso aqui, né? Falar nenhum, né? Nenhum é forçar um pouquinho a barra. Com certeza houveram os que deram, mas assim, é muito difícil a gente parar, trazer à memória alguns que a gente vai dizer nomes e que ao longo dos anos foram perdurando. Então eu quero deixar essa primeira pergunta para vocês. Por que é tão difícil, é tão raro a gente ouvir de movimentos de unidades que prosperam e dão certo por tempos e tempos? Quem começa? A gente só esqueceu de combinar quem começa. Então vamos lá, quem começa, só falar. Quem tem opinião, começa. Vamos lá. Tá. Fala que eu vou discordar. Vocês são espertos, porque eles esperam eu começar pra depois... Então vai lá, Filipão, vamos lá. Então eu falo. Então Por vai. que nenhum movimento de unidade tende a dar certo? Vamos falar dessa forma. Tende a dar certo. Boa. Porque a verdade é que a gente está falando de um movimento de reunir lideranças, né? E é muito difícil você conseguir reunir líderes, fazer com que líderes que se movem por um propósito específico abram mão, mesmo que parcialmente, né, de viver só aquele propósito específico. A vida inteira ele foi chamado, capacitado, convidado a viver, para viver um propósito que vai além do dele, porque ao longo do tempo o líder ele se vê nesse conflito, né? Eu tenho meu propósito específico, mas eu também estou inserido dentro de um propósito maior, que é o propósito de viver unidade, que é o propósito de caminhar junto. E, em geral, o pastor está acostumado a fazer carreira solo, né? De uma forma global. E agora ele está inserido num contexto onde ele tem que aprender a fazer uma carreira conjunta, ser uma família, caminhar junto com outras lideranças, onde, diferente do contexto da igreja, a voz dele não é a voz principal de comando, mas ele está sujeito a viver uma comunidade, né? São desafios para que os líderes eles realmente consigam se inserir, né? Então o que você está querendo dizer é que para caminhar em unidade, a grande dificuldade, no seu ver, é a dificuldade de abrir mão das suas próprias vontades, gostos pessoais, para que propósitos maiores, e às vezes propósitos que nem eram seus inicialmente, eles se concretizem, eles se cumpram? O pastor se acostuma a ser a figura de liderança de uma coisa. Uhum. Porque na igreja sempre é o pastor, até no sentido negativo, né? Quando você quer estar descansando, tem alguém te chamando. Então você se acostuma a assumir a ponta que direciona algo. E aí agora você está num lugar onde você está abrindo mão de viver a sua própria liderança para ouvir outras lideranças, para viver um propósito que vai além daquilo que você pode governar e controlar. Aí eu tava pensando o seguinte, a gente tá falando aqui da questão da liderança, e aí você começa a perceber o seguinte, que a vaidade, ela é muito forte, né? Porque às vezes a gente não quer abrir mão. O abrir mão, isso vai direto com a nossa vaidade. Então, eu tenho que abrir mão para dar espaço, para ouvir, para tirar uma programação minha, ou tá com alguém e não ser a voz, igual o Thiago tá falando. Que é uma parada que a gente tá vivendo até agora, que a gente vai anunciar o SDA, inclusive, né? Para os cultos acontecerem, a gente quer a unidade da galera, mas é difícil eles abrirem mão dos seus próprios trabalhos acontecerem para fazer um só acontecer em prol da unidade, não é isso? Aí você não vai ter culto na tua igreja para estar todo mundo num lugar só. Pô, mas aí, e aí? Uhum. Por que eu vou estar? Mas eu vou estar lá só para assistir? Não é para estar assistindo, você faz parte de algo. Então acho que essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem para andar em unidade, porque a gente vê o nosso lado muito importante às vezes e acha que isso é mais importante do que o todo. Uhum. Então quando a gente pensa como no corpo
como todo, a gente acha às vezes que a mão é mais importante do que o braço inteiro. Ou que o pé é mais importante que a perna inteira. Legal. E a gente esquece que nós somos um corpo, que o corpo sem a mão não consegue chegar lá. E que a mão sem o corpo também não vai da mesma forma. Eu tava ouvindo esses dias ouvindo um podcast esses dias, e o cara falava o seguinte, que quando é que a gente percebe que uma doença lá acontece? Ou que uma parte do corpo está doente, por exemplo, uma dor de cabeça. Quando a gente percebe? A gente percebe quando a gente começa a sentir uma parte do corpo mais do que as outras. Mas quando tem saúde é quando tudo está em sintonia, quando tudo está em harmonia. A gente não percebe nada diferente de nada. Agora, uma encravada começa a sentir latejando o dedão. Quando a gente começa a perceber o dedão mais do que as outras partes do corpo, a gente vê uma disfunção, tem algo errado. E na unidade, então, tem muito isso. Tem muitas pessoas querendo se sentir, né? Muitas pessoas querendo um destaque, e o corpo, para ser perfeito e saudável, ele não pode sentir com especificidade nenhuma parte melhor do que a outra. Ela tem que estar em completa harmonia. E eu acho que o movimento de unidade, ele não é só difícil de ser criado, mas é difícil de ser mantido também. Porque uma vez que a gente consegue esse relacionamento entre pastores, o que vai acontecer quando esses pastores forem substituídos por novos pastores? E esses novos pastores ainda não têm relacionamento, né? Prova disso é que nosso próprio movimento de unidade, tem vários de nós que já lideraram juventude, só que agora seus substitutos ainda não estão tão engajados quanto os que participavam antes, estavam engajados antes no movimento de unidade. E aí não é uma questão de engajamento do movimento apenas, é porque às vezes não desenvolveram um relacionamento apenas. E eu acho que isso até reflete nessa percepção de que o movimento de unidade não deu certo. É porque existe uma tendência para ele ser temporal, né? E aí eu não vejo nada tão ruim também. Eu acho que, como é a frase do SDA que a gente sempre fala, que toda geração tem uma chance de mudar o mundo. E eu acho que é a nossa vez de aproveitar essa chance. E a gente não tem certeza se a próxima geração vai aproveitar ou não, mas a gente precisa, enquanto é a nossa geração, fazer a nossa parte. Legal. Bom, quando eu falei que nenhum movimento de nada nunca deu certo, quero aqui ressaltar outra vez que isso não é verdade, né? Muitos avivamentos já aconteceram ao redor do mundo e deram certo. A boca fala do que o coração tá cheio, mas o Rafa falou aqui com precisão, né? Porque a dificuldade de eles perdurarem. Se a gente parar para pensar, quais movimentos ao longo dos anos eles estão arrastando, fazendo, influenciando, e assim, é difícil, não é que não exista, mas eu teria dificuldade de pensar alguns aqui nesse momento. Agora, se é tão difícil, se é tão raro que exista e que aconteça, por que a gente está insistindo nesse assunto? Por que a gente está batendo mais uma vez nessa tecla? Eu vi um podcast essa semana e acho que até o Douglas Gonçalves falando de uma... Ele viu o podcast, então ele porque no YouTube ele é igual aqui. Entrei no carro de Thiago hoje pra pegar uma carona com ele. Ele tava ouvindo um podcast e em velocidade dupla no carro. Caramba, cara. Isso é um outro podcast que a gente pode debater. O quanto é importante para um líder que avança estudar muito, né? Mas é um outro podcast. Mas esse podcast que o Douglas Gonçalves estava participando, aquele que ele foi com o Morada, ele falou coisas que eu fui ouvir esse podcast exatamente por isso. Ele fez algumas consultorias de marketing, né, durante a formação do Dizoscope. E uma das consultorias que ele acabou recebendo, essa gratuitamente, que foi um irmão da igreja, o cara, ele chegou lá e ele chamava o Dizoscope de projeto. Projeto Dizoscope. Ele não falava isso nas redes, mas na equipe dele era projeto Dizoscope. E aí o cara falou assim, quando é que vai acabar o Dizoscope? E aí o Douglas respondeu, não, a gente não tem a finalidade de acabar. Ele falou assim, tem sim, porque todo projeto tem início, meio e fim. Foi o Javier que falou isso, né? Javier Casa isso, um espanhol, exatamente. Todo projeto tem início, meio e fim. Então, eu acho que muitos movimentos de unidade, na verdade, não começam. E aí ele mudou para movimento, Dizoscope, né? Uau. Porque movimento ele não acaba, movimento é algo contínuo. Constante. E aí, eu acho que muitos movimentos de unidade começaram como projetos. Não, vamos fazer um projeto de unidade, né? E aí a gente, até na hora de constituir, às vezes a gente finaliza o projeto em um evento. Por exemplo, a gente quer fazer o SDA. A gente tem feito, né? E se o objetivo fosse só fazer o SDA, talvez a gente conseguisse botar uma finalidade ali, né? Finalizar o movimento de unidade quando passava a semana de avivamento. Mas eu tenho visto acontecer, na verdade, um movimento de unidade com a gente, né? E acho que é por isso que eu acredito, porque se a gente tira essa mentalidade de projeto e a gente insere uma mentalidade de movimento,
é algo que não vai parar, porque o que acontece muito com projetos de unidade? Estão centrados em uma figura de um líder. Está todo mundo reunido em prol daquele figurão que lidera o projeto. Mas quando é um movimento, o objetivo é que outras pessoas possam encabeçar. Era isso daí que eu ia falar, porque o Rafa estava falando da questão do tempo, né? Alguns movimentos acontecem e tal, duram um tempo, depois muda, migra. A gente já viu alguns que aconteceram, que pararam. A gente pode citar vários que aconteceram na época dos meus pais, na época da outra geração. Eu acho que tudo tem um propósito, tudo vai acontecendo ciclicamente. Só que eu vejo o seguinte, que hoje, com essa mudança de geração, a gente está ganhando um corpo que a duração desse movimento, ele pode se perpetuar. É porque o Thiago falou uma coisa interessante, que eu não tinha pensado assim, não conhecia esse exemplo, por exemplo, do Dizascope. Não só tem um porquê, que é a pergunta, né? O porquê, mas qual seria o fim, qual seria a finalidade do propósito desse movimento existir? Então estendo a pergunta também para você. Aí você vê o seguinte, que eu creio que o movimento de unidade da igreja, ele vai gerar algo, uma transformação, alguma coisa que ela não vai durar só um tempo. A gente vai entender que a unidade da igreja, ela propicia, ela proporciona algumas coisas que são importantes para a sociedade de maneira geral. E aí a gente começa a entender o seguinte, que sem a unidade, algumas coisas não podem acontecer. Então você começa a entender a importância de ser um. A importância da unidade. Mas essa que é a maior dificuldade da gente, como líder, entender que, cara, a gente precisa caminhar em unidade. Apesar de eu ter minha igreja local... existem coisas na cidade que só dá para fazer através da igreja local e que não adianta inventar moda de fazer isso através de uma unidade que não funciona. É a igreja local que deve... Discipulado. Vamos ter uma rede de discipulado. Não, discipulado é a igreja local, filho. Não tem pra onde correr. Pastoreio, é igreja local, né? E aí, só que tem coisas que você vai movimentar a cidade e tocar a cidade, não dá pra fazer sozinho, né? O Carlito Paz fala, ninguém faz nada grande sozinho, e se faz sozinho porque não é grande. Então, não dá pra tocar a cidade inteira sozinho, não dá pra mudar uma cidade inteira sozinho, a gente tem que literalmente tocar a nação. Mas quem pode responder? Qual a finalidade, então, desse movimento de unidade? Pra quem não conhece, quem tá acompanhando a gente agora, ouvindo pela primeira vez, qual é a nossa finalidade? Onde a gente quer alcançar? Ou seja, isso tem um fim? Isso vai ter um fim? Alcançando algum lugar? Cara, se tem um fim, eu não sei. Se aqui ele vai gerar um início... Ele gera algo através da unidade. E aí o fim desse que ele vai gerar, eu não sei onde que vai ser, nem quando vai ser, nem onde que vai dar. Mas eu sei que ele vai despertar, vai começar... O certo é que a gente já tem alcançado, graças a Deus, para quem tá acompanhando a gente pela primeira vez, nós quatro aqui compomos a liderança da unidade, desse movimento, que nasceu lá em 2017 aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem sonhado com muitas coisas para abençoar, trazer avivamento para a nossa cidade, para o nosso estado, crendo que o avivamento acontecendo no Rio de Janeiro vai soprar para o Brasil. Nós temos orado por isso. E hoje nós estamos muito maiores do que nós poderíamos imaginar, né? Estamos realmente, assim, Deus tem nos dado uma relevância muito grande. Mas se a gente pudesse talvez sintetizar em questão de finalidade, em questão de propósito, o que nós como movimento de unidade queremos alcançar como propósito, como finalidade? Bom, existe uma teoria chamada teoria do pêndulo, que é quando a gente está nos extremos, né? Por exemplo, quando um país ele tem um governo de esquerda por muito tempo, ele clama para ficar saturado daquela ideia, e ela clama que vem um movimento de direita, e isso é um ciclo que acontece historicamente. Isso vale para qualquer coisa. Por exemplo, se a sociedade é muito perversa sexualmente, ela clama a gente fala santidade, mas clama por uma moralidade sexual para reorganizar aquela sociedade, porque todo extremo tem suas consequências. Sim. Pensando em relação à unidade, eu acredito que o movimento de unidade ele vem nesse sentido como uma resposta, né, para a igreja cristã, porque a gente tem uma cultura enraizada no denominacionalismo. É o nacionalismo na denominação. Né? A gente vem de um denominacionalismo. Enfim, é um trava-língua aí pra gente. Então a gente vem dessa cultura denominacional, uma cultura que não só de que tem muitas denominações, mas que todos os dias tem um racha novo acontecendo dentro da igreja.
né? Eu encerro dizendo, para poder passar a bola, ouvi um livro de um pesquisador canadense que ele foi estudar o crescimento das igrejas na China. Eu esqueci agora o nome do livro. É alguma coisa como Jesus. Ele é um pesquisador sobre crescimento de igreja e ele teve a oportunidade única de estar junto com os 10 principais pastores de igreja na China. Igrejas que nasceram em povoados a partir de milagres sobrenaturais que se expandiram, ressurreições, curas, e se tornaram igrejas de milhões de pessoas. Um pastor tinha 6 milhões, outro tinha 10 milhões de ovelhas. E pela primeira vez eles tiveram a oportunidade de se reunir. E nessa reunião, uma das coisas que esse pastor estava conversando com eles era sobre como eles viam a chegada da igreja ocidental na China. Uhum. E eles falaram assim, nós não queremos a igreja ocidental na China. Por quê? Por causa das denominações. Aqui a gente não pensa o cristianismo a partir de denominações diferentes que podem chegar aqui. Aqui é uma igreja só, todo mundo crê em Cristo e acabou, e não existe debates teológicos que nos dividem, nos divergem. Então, a gente vem de uma raiz denominacional muito profunda e quando há uma discordância, há um racha. Então, é uma cultura de racha que vai rachando, porque o líder de cima não honrou o acima dele, e o que vem depois não vai honrar ele, e o que vem depois não vai honrar o que não... Eu acho que isso pode ser até assunto por um próximo podcast, mas assim, por exemplo, pensando nisso... Cara, eu pensando nisso, me veio algo intrigante, que é o seguinte, eu não sei vocês, mas a percepção que eu tinha de rachas de igrejas, ela tem sido muito menor hoje do que alguns anos atrás. Eu não sei se isso pode ser uma percepção falha minha, mas há anos atrás eu ouvia isso com muito mais frequência, sobretudo em grandes ministérios e faziam grandes rombos em igrejas. Hoje não é que não exista, né? Mas a minha percepção é que isso tem talvez estado ou mais abafado, ou tenha acontecido menos. Vocês têm essa percepção também? Então, eu percebo isso, mas eu acho que é porque é uma maquiagem. É porque antigamente as denominações eram tão fortes que qualquer saída dessa denominação era um racha, era um quebra. Hoje em dia não, o cara só foi lá e abriu. Ele só foi lá e abriu, ele não precisa rachar. Qual é o link que eu quero fazer isso com a unidade? Será que se, por um acaso, isso tiver realmente com uma frequência menor, pode ser que os dias estão mais propícios à unidade? Será que as pessoas estariam mais propícias à unidade? Eu acho que sim, mas não é por isso. Okay. Eu acho que sim, porque eu acho que, como o Thiago estava falando, esse momento denominacional está acabando. E todo mundo vê. E as denominações sabem disso também. E não que a gente quer que elas acabem, não. Elas assumem um papel... As denominações estão acabando. Já é um corte, as denominações vão acabar. Então deixa eu dizer com todas as letras... do Rafa. As denominações vão acabar... Esse livro fala sobre isso, depois eu comento. Se não mudarem a abordagem. Elas têm utilidade? Tem, mas precisam mudar a abordagem. Quem também fala muito isso é o pastor Carlito Paz. Se a denominação não deixar de se sentir dona e se tornar uma supridora, uma mãe que supre, que ajuda. Olha, eu tenho um seminário para te ajudar, eu tenho uma apostila para te ajudar, eu tenho algo ao invés de ser a dona das igrejas, se a denominação não fizer isso, ela vai cada vez mais cessando, né? E o que vai entrar no lugar de um poder denominacional que vem por cima? É um poder de unidade que vem por baixo, né? Aliás, é também essa a razão da gente não ter tantos nomes de unidade reconhecidos, porque não é para ser mesmo. Uau. Unidade vem por baixo, igreja vem por cima, né? Então a unidade é o suporte à igreja. Unidade não é um movimento para ser mais famoso que a igreja, não é um movimento para ser mais importante que a igreja, muito pelo contrário. Tomar cuidado, né? Senão não vão querer andar, que os pastores não vão querer que não vão criar a igreja da unidade. A igreja da unidade a unidade vai acabar virando igreja. E aí volta essa coisa da palavra movimento, né? Porque como a palavra é movimento, não dá para você ficar preso em nenhum nível institucional, né? Porque é um movimento. Enquanto a igreja ela é um movimento, ela vai crescer saudável. Porque ela vai crescer a partir do mover que Deus está fazendo entre aquelas lideranças e aquelas pessoas. Por acaso a gente está aqui como cenário, esse livro, né? Que é o Formador de Heróis. Você vê que o autor desse livro, ele criou um movimento de ensinar as igrejas a se tornarem multiplicadoras nos Estados Unidos. Né? Inclusive a ARC nasceu a partir dessa colaboração. Legal, que é a ARC, o Will. Abraço, pessoal, né? Da ARC. Amamos vocês. O Will, que é nosso mano aí, um trabalho incrível. Que é um movimento criado por pastores para abrir igrejas, seja de qual for a denominação, não importa a denominação, eles querem encontrar homens que tenham boa família, tenham tido sucesso ministerial em alguma área da igreja, indicado por um pastor, aquele cara ali liderou um ministério e teve sucesso.
E que o cara, qual que é a terceira? Rio também seja um bom gestor aqui no Rio, financeiro aqui do no Rio Cruzeiro. Arque já plantou Samuel Brum, né, que é a Rest Church, e também a Maranatha Church do Jonatas. Lá em São, Campo Grande, são né? as duas primeiras Lugar igrejas de- aqui da nossa região. E que é estão sendo treinamento, financiamento, plantadas. é incrível, um né? esporte incrível. E esse livro aí, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala da questão da sua visão, e aí ele fala o seguinte, se a sua visão, você consegue construir ela sozinha, ela é pequena. Mas se você não consegue construir ela sozinha, você precisa de mais gente, você precisa de unidade. Incrível, incrível. Entendeu? Galera, Ele eu quero fala deixar mais vocês ou à menos vontade, eu tô comendo Doritos pra caramba, tá? Então vamos lá. Então né? mete bronca aí. Mas aí, olha só, aí a gente tava falando da denominação, eu não acho, a denominação, ela é uma unidade de pensamentos, cara. Então, as denominações são pessoas que algumas coisas... Come de boca O fechada. pessoal tá querendo fazer um ASMR aqui, pegar Aí, ó. tipo... Aí, Desculpa, pode desculpa, patrocinar, Paulo. né? Vai, Quem vai, quiser vai. patrocinar, ó, Dorito, pode ficar ó. à vontade. Mas, então, a gente tem que pensar assim, porque a denominação, eu não acho que ela vai acabar, né? Ela tem que se moldar, ela tem que entender os tempos que a gente tá vivendo. Isso. Então, quando a gente fala assim do racha, eu acho que o tempo que a gente tá vivendo, o Thiago falava do pêndulo, então a gente vai sempre jogando pro extremo, até que chega no equilíbrio. Certo. Então, hoje em dia, por que tem menos racha? Eu vejo que tem menos racha porque as igrejas Você que concorda racharam... que tem menos Estão racha? cansados Eu de rachar. concordo, mas por causa... Não é porque cansaram de rachar. As que racharam hoje estão vendo que precisam voltar atrás. E muitas pessoas não têm muito o que rachar hoje. Mas talvez Mas de o acordo problema com a é que eu acho maturidade, o tamanho que vai crescendo, novos rachas vão surgindo. Mas eu acho que a quantidade de racha que tinha antes e que não tem agora é a quantidade de igrejas que abrem sem querer pra quê, que não tinha naquela época. Eu vou citar uma fala de um pastor. Entende? Não tem racha, beleza, mas não é que o nível de fidelidade e de lealdade, de submissão aumentou. Não é isso, é que o caminho agora é outro. bom, na minha acho que- opinião. acho que- Na minha opinião. E aí eu acho que influencia até a questão geracional. Sim. De como que os líderes se comportam. Que antes chegava ao extremo do cara ter que rachar. Sim. Hoje o cara ajuda o cara a levantar o ministério, ou começa a entender que é o ou reino. seja, a liderança, as igrejas amadureceram nesse aspecto Isso aí. e isso veio a melhor. Ou seja, É, não só um no outro- coração é um das outro pe- ângulo também. Não só o coração das Concordo, pessoas, existe um outro ângulo aí. como também Claro. as lideranças mudaram. Claro. Mas a gente precisa só partir aqui pro nosso último ponto, né? O último tópico. E eu queria que, a começar do Rafa aqui, ele dissesse quando ele ingressou, começou a caminhar no movimento de unidade e qual foi a importância disso na vida dele, no ministério dele, na igreja dele. Eu aqui sou o filho mais novo. Os meninos me chamaram um dia, na verdade, eu chamei o Adiel pra pregar na minha igreja. Eu conheci ele de Instagram, assim. Instagram, mano. E eu comecei a achar incrível o que ele fazia e tudo Nosso mais. global, né? Garoto. Adiel, pra quem não sabe, é líder global de juventude da Igreja do Nazareno. Já era amigo do Luiz Hermínio. Pode patrocinar. Tradutor do Luiz Hermínio O cara oficial. jogando dinheiro em cima do outro. Vocês estão vendo coisas. E aí eu convidei ele pra ir lá na igreja pregar pra líderes de juventude. Foi incrível o evento lá e tal. E foi incrível a participação dele. Ele falou, poxa, mano, a gente tem um movimento de unidade. E tal, me convidou. E eu fui pela primeira vez, tinha sido lá na PIB Recreio. Foi muito legal. E assim, eu fui muito impactado. E foi um café da manhã e eu fui muito impactado principalmente pelas amizades que eu fiz e pela troca de ideias. Aquilo ali é Inclusive, incrível. foi lá que eu conheci a Pri e o Rafa, né? A Pri e o Rafa eu conheci quando Foi fui nesse ministrar na dia sua que eu te igreja. conheci também, cara. Não. Assim, quando que a gente começou a trocar ideia Sim, mesmo. Eu né? te conheci. Sim, é verdade, a gente começou a trocar ideia. Mas, por exemplo, conheci a Pri e o Rafa, quem não sabe, a Pri e o Rafa trabalham aqui nos bastidores e a gente é muito grato a eles por... Poxa, são braços, assim, muito fortes do movimento verdade. de unidade. Lá eu conheci a Pri e o Rafa, eu convidei eles para o grupo da unidade. No mesmo dia que também convidei o Rafa para ir com a gente. E no encontro que o Rafa foi, que a gente começou a se conectar. Eu já tinha ido, já era o meu segundo, acho que esse do PIB do Recreio foi a segunda ou foi a terceira Foi o vez? segundo, foi o segundo. Acho que foi Realmente. entre o Primeiro foi na segundo e o Atitude da terceiro. Barra, o Thiago Depois estava do primeiro. Então, eu fui no... Eu fui pro Thiago, pra quem não sabe, o Thiago é meu amigo de seminário. Legal. E Não sei. no seminário ele era o tradicional e eu era o pentecostal, eu era sempre o excluído. Como é que virou, hein? Fui mesmo? muito criticado, ele não falava muito verdade, comigo né? na época. Caramba. O mundo dá volta. Mas o que Eu não sou acontece? pentecostal, sou carismático. Eu também. Eu sou pentecostal. Você é. E o que acontece? Deus sempre falou muito forte comigo sobre a questão da unidade.
E eu morei um tempo fora e voltei porque eu sabia o que Deus tinha pra gente nesse tempo, em relação à unidade da igreja. E Deus me incomodava muito, sempre falava assim, você tem que ligar pros pastores, pros líderes de jovens, pra promover isso. E um dia eu ia pegar o telefone pra ligar pro Thiago e falar assim, vamos fazer um café lá na tua igreja, Thiago. E aí, quando eu saí da igreja, eu falei, tem que ligar pro Thiago. O Thiago me ligou. Me chamando pro café. Deus, né? Eu sou muito usado por Deus. Discorda dele. Discordo. Pouquíssimo. E aí eu fui lá na Atitude, lá naquele primeiro café que a gente teve, que viu a Adiel tocando violão naquele dia. Nem lembrava, pra falar a verdade. E o Rafão... E o movimento continuou de pé depois disso, hein? Vamos lá, por causa do nosso tempo. Qual foi a importância? O Thiago vai falar ainda, mas não sei se o Rafão chegou a falar da importância. Não, deixa eu falar. Então, um minutinho, eu falo da importância. Não, é testemunho rápido. Assim. Não, cara. Pra mim foi uma virada de chave. É muito importante pra gente saber que tem gente passando pelo que a gente passa em níveis diferentes. E o aconselhamento mútuo é muito gostoso. É muito gostoso porque você não se sente um minúsculo que não tem nada a acrescentar, que só tem dúvidas e não tem respostas, mas você também não se sente o cara que só tem respostas, né? Quando eu converso com vocês, eu pergunto, e aí, como é que você tá fazendo isso lá? Como é que você conseguiu resolver esse problema na tua igreja? E eu também respondo perguntas, que vocês me perguntam, não sei o quê. Então, cada um vai completando, isso é lindo, o mosaico. Para mim, o símbolo maior de unidade é esse mosaico, né? E aí, Felipe? Pô, eu não sei se eu complemento, não tem nada pra complementar, né? Mas na verdade... palavras tipo isso. Mas o que eu vejo, que eu acho legal o movimento de unidade, é que a gente tá gerando algo pra nossa geração, na nossa geração, que vai deixar um legado para a geração que está vindo, e a gente está fazendo parte disso. A gente está fazendo parte de uma transição, ganhando autoridade e deixando um legado para outra geração que vai impactar a sociedade. Legal. Thiago, 1 minuto. Cara, hoje quando eu tava chegando... 1 minuto pro Thiago é cruel, né? Não, mas agora é o desafio dele. Então, vou começar agora, a partir de agora. Hoje, quando eu tava chegando, eu tava vindo muito aflito, lá de onde eu vim. Eu vim da casa da minha sogra, por isso que eu tava aflito. Eu vim muito aflito porque eu estou de férias nesse momento, das minhas atividades na igreja. E eu tava com um sentimento muito ruim, porque eu tô com um problema pra administrar lá na igreja, bem chato, bem ruim. E a primeira pessoa que eu encontrei quando eu cheguei foi o Rafa. E aí eu comecei a contar o problema grave que aconteceu com algumas pessoas. O solucionador de problemas. Lá na igreja. E discordou. E eu, por um momento, nessa viagem, de ontem pra hoje, quando eu soube do problema, eu me senti sozinho no mundo, vamos dizer assim, né? Porque, cara, acho que esses problemas... Por que isso acontece no meu ministério? Por que Deus, isso está acontecendo comigo? E aí, quando eu contei pro Rafa, a primeira coisa que ele fez foi me dar um testemunho de coisa muito pior que aconteceu com ele. Né? Ele foi me contando umas histórias e eu comecei a me sentir menos derrotado, assim, sabe? Eu comecei a me sentir menos único no mau sentido da palavra, menos sozinho no mundo. E eu falei, cara, calma, isso não é culpa minha que isso que está acontecendo lá na igreja, né? Isso é uma coisa que acontece. Onde tem seres humanos, tem esse tipo de problema, por maiores que eles sejam. Então, eu acho que a unidade, ela faz você, como o Rafa falou, você é um mosaico, você encontra alguém que vai te fazer compreender de fato que Deus está fazendo uma coisa no mundo e você não está sozinho no que Deus está fazendo, né? É literalmente o que você ouviu o que o Elias falou, né? Ouviu, né? Tem um monte de gente que não se curvou, tem milhares de pessoas que não se curvaram a Baal, tem milhares de pessoas que estão guerreando a mesma guerra, militando a mesma militância e enfrentando os mesmos desafios, você não está sozinho nessa. Legal. Então a unidade preenche a gente nesse sentido, né? E acaba impulsionando a gente a viver coisas extraordinárias e acreditar mesmo que Deus está fazendo algo na nossa vida e a gente vai com certeza vencer junto. Bom, legal, gente. E você, Adiel, fala também. Muito raciocínio, 30 segundos então. Eu participo do grupo de unidade, esse grupo de unidade, desde que ele iniciou. Na verdade, eu estive em Curitiba, assisti o SDA lá em 2017. Fiquei impactado com o que eu vi lá, jovens buscando a face de Deus, um culto a Jesus sem nome de artistas, cantores gospels, e as pessoas lotaram o estádio da Arena da Baixada.
E eu fiz uma postagem no Instagram falando que eu queria viver isso no Rio de Janeiro, ver os jovens realmente buscando a Deus por quem Deus era e não por causa de um evento com um nome. E nessa postagem gerou 2 respostas, uma foi do Thiago e outra foi do Rafão, dessa Nossa Terra, falando, cara, eu sonho, eu quero viver isso, conta comigo o que você quiser, a gente pode começar. E ali a gente marcou um café da manhã e passamos a marcar alguns cafés da manhã, isso em agosto. Então, no mês de outubro, a gente marcou o nosso primeiro café oficialmente, que foi o dia que o Felipe foi convidado pelo Thiago também, e naquele primeiro encontro a gente tinha mais ou menos 30 líderes na Batista Atitude da Barra, o Thiago liderava o B1 ainda, ali iniciou o movimento de unidade. E assim, a importância do movimento de unidade para mim é porque eu venho de uma bolha eclesiástica e denominacional, e muitas vezes a gente acha que ali é o nosso é o todo, né? Mas quando você vê outras realidades, você é o que o Rafa falou. Você se acha, às vezes, mal pra caramba, porque tem pessoas fazendo muito, mas às vezes você se sente bem também porque você pode ajudar quem ainda está num contexto de aprender com o que você já fez ou já aprendeu. Então, assim, você se sente útil e ajudado. Só uma pergunta, depois que você descobriu esse mundo, foi aí que você começou a usar calça rasgada ou você já usava? Foi, eu só usava terno, gravata, um lenço. Na unidade ele era da Liga, tá? A Liga foi um outro movimento de unidade que eu participei aqui no Rio. Incrível. Mas é isso, galera, assim, nosso tempo já se esgotou por hora e eu quero convidar você a nos seguir nas redes sociais, segue lá, @UnidadeRJ, nosso Instagram, também a Rede Ágatos, que é a Rede para o Bem, que tem aberto as portas aqui para nós, os estúdios são incríveis, segue eles lá, @AgatosPlay. E tem sido incrível esse tempo aqui com eles. Quero agradecer a galera dos bastidores, desde o Fabrício, desde o Júnior, desde a Priscila, dando todo o suporte. E os meus irmãos, poxa, que eu amo. Realmente, Deus me deu irmãos. Esse já seria um motivo suficiente para agradecer a Deus pela unidade, né? Conhecer vocês me abençoam muito, muito. E eu me tornei alguém muito melhor depois que passei a caminhar com vocês, nem tanto com o Felipe. Mas Deus foi bom contigo, né? Então é isso, galera. Só manda seu beijo aí pra gente encerrar o nosso tempo aqui. Eu mandar um beijo pra minha mãe. Minha sogra. Minha sogra, que eu tava na casa dela, maravilhosa. Ai, gente. Agradecer aí a oportunidade, a Rede Ágatos também, agradecer a galera da unidade que está acompanhando a gente, né? Vocês realmente são agentes que fazem isso acontecer, avançar, e eu tenho certeza que o que a gente deixou de bloquinho aqui é só o início da construção, e cada pessoa que Deus vai enviar para esse lugar, para esse movimento, vai realmente gerar algo extraordinário nessa história, em nome de Jesus. Amigos, que bom a gente estar junto. Como a Diel falou, se inscreve aí no canal, segue todas as redes sociais aí. Curta, comente, né? Comenta, faz tudo que tiver que fazer. Esse é só o primeiro, a gente vai ter muitos convidados legais, vai ser incrível. Dá um like. Gente, que bom a gente estar junto, é gostoso demais. Vocês já sabem que eu amo vocês, amo que a gente caminha junto. E tamo junto, bora. E a gente tem muito mais para compartilhar ainda, é só o início, né? Dessa grande caminhada aí, pessoas preciosas, especiais, inteligentes, pessoal de Deus, uma galera boa para trazer ainda aqui, né? Muito. E se você ainda não se tornou membro... E você pode deixar também a sua dica de pessoas que você quer ouvir aqui no nosso podcast, que a gente quer convidar, assuntos, temas. Então, assim, coloca aí, pode ser aqueles cabeludos, aquelas perguntas mais complicadas que nós temos aqui, né? Pessoas aptas para responder. A sua igreja tem um ministério de jovens estabelecido, né? Fala com o seu líder para procurar um movimento de unidade, chama a gente no Instagram, a gente quer trazer ele para perto também, para somar, apenas para criar essa comunhão e compartilhamento. Isso vai fazer a gente crescer muito junto, vai ser bênção para sua igreja também. Então é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Tamo junto.